entrando. Fala, meu povo. Hoje eu vou falar sobre planejamento semanal. Como você faz para criar e depois preencher o seu planejamento semanal. Como fazer isso corretamente. Talvez você saiba, talvez não, mas eu falei sobre planejamento anual, falei sobre planejamento mensal, falei sobre planejamento diário e agora chegou a vez do nosso querido planejamento semanal. Então, vou te mostrar como é que você faz seu planejamento semanal, mas antes disso, eu vou te provar realmente da importância do planejamento semanal para você poder atingir o 8-4. Além disso, todos os benefícios que fazer um planejamento semanal vai ter na sua vida. Então, primeiramente, para começo de conversa aqui, para a gente poder estar na mesma página, para que todo mundo tenha clareza sobre esse assunto, o que é o planejamento semanal, né? Planejamento semanal é um tipo específico de planejamento. Então, nós temos, de certo modo, 5 tipos de planejamento. Nós temos o planejamento, que podemos também chamar de planejamento geral. Dentro desse planejamento geral, a gente tem o planejamento anual, que envolve, como o próprio nome já diz, o ano, né? Você planeja realmente o seu ano, 12 meses. Planejamento mensal depois, que envolve o seu mês, o mês em que você está aí também pensando no mês à frente. E o planejamento semanal, que eu vou falar aqui hoje, e depois o planejamento diário, onde o planejamento semanal passa por planejamento diário, que é o planejamento que você faz para o dia seguinte, certo? E o que seria exatamente o planejamento semanal? O planejamento semanal é um planejamento que você faz da sua semana. Então, todas as tarefas, todos os compromissos que você tem durante a sua semana, você tira um dia, você tira um momento para você poder organizar essa sua semana, certo? Você tira um dia específico, um horário específico. Normalmente, a maioria das pessoas fazem isso aos domingos, por volta de 6, 7 horas da noite. E assim, elas sentam e começam a escrever realmente quais são os compromissos da semana. E elas vão se organizando essas tarefas, as datas, o horário, para poder realizar isso ao longo da semana. É claro que nenhum planejamento sobrevive exatamente o campo de batalha, ou seja, nenhum planejamento realmente sobrevive durante o dia a dia. É claro que não vai ser exatamente como você escreveu. Pode ser que haja algumas alterações, algumas modificações, algumas tarefas sejam encaixadas, alguns compromissos urgentes. Então, mas mesmo assim é importante que você faça o seu planejamento semanal para você ter uma certa gestão das suas tarefas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para você poder fazer isso, eu vou te explicar isso hoje, tá certo? Mas o planejamento, de uma maneira geral, ele é um lugar onde fica armazenada todas as informações referentes às suas tarefas, aos seus compromissos, às suas atividades, os seus projetos, os seus objetivos, né? As tarefas são alinhadas referentes a um objetivo. Então, inclui a tríade da organização de tarefas, que inclui tarefa, data da tarefa e o horário que essa tarefa será realizada. Então, tem todos esses detalhes que eu vou explicar para você aqui hoje. Mas o planejamento semanal é um planejamento, né? É uma organização que você faz das suas tarefas. Normalmente, você vai utilizar uma ferramenta, tá? Para você poder organizar suas tarefas de uma maneira mais clara. Então, tem muito mais detalhes, eu vou entrar a fundo em cada um deles aqui hoje. Por que ter um planejamento semanal? Né? Por que você criar o seu planejamento semanal e depois, depois que você criou, você só terá que preencher ele? Mas por que realmente fazer um planejamento semanal? Pelo seguinte, se você não fizer o planejamento semanal,
Os outros tipos de planejamento, como o planejamento anual e o planejamento mensal, fica faltando um tipo específico de planejamento. E além disso, o planejamento semanal, ele não faz com que você se acumule de tantas tarefas. Então, fica muitas tarefas acumuladas sem você ter organizado elas em algum lugar. E a chance de você esquecer de realizar as tarefas é muito maior. Por isso é importante, primeiro, você fazer os outros tipos de planejamento e depois chegar no planejamento semanal. Por quê? Porque, por exemplo, para você preencher o planejamento semanal, você pode usar como base, você pode usar como atalho o planejamento mensal e o planejamento anual. Qual a diferença de planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal? É o seguinte, o planejamento anual, como o próprio nome já diz, ele se refere ao ano. Então, você pode pensar sobre ele durante o ano em que você está. Por exemplo, a gente está no ano de 2022, só que você também vai pensar no ano seguinte, que é o ano de 2023. O planejamento anual, ele sempre vai estar interligado a 12 meses à frente ao mês em que nós estamos. Então, nós estamos no mês de setembro, o mês de outubro começa a contar o planejamento anual. Então, a partir do mês de outubro, você já pode começar a fazer suas anotações. Por quê? Porque provavelmente você tem compromissos de longo prazo, tarefas de longo prazo, compromissos de longo prazo, projetos de longo prazo. Então, para isso que realmente serve o planejamento anual, para que você consiga realmente ter em um ambiente anotado os compromissos, as tarefas, os projetos, a data desses compromissos, o horário desses compromissos, que é muito importante para você poder ter a clareza. Quando você faz o seu planejamento anual, muitas das tarefas, dos projetos, do que foi anotado no planejamento anual, pode ser passado para o planejamento mensal. E o planejamento mensal é o planejamento que você faz no mês, certo? Então, por exemplo, a gente está no mês de setembro. É um planejamento que você vai fazer referente a esse mês, só que você também acaba o quê? Acaba pegando um pouco do mês que vem, porque a gente sempre pensa no mês seguinte. Então, você vai trabalhar o mês de setembro e o mês de outubro no planejamento mensal. Sempre pensando que 5 semanas à frente. Então, por exemplo, se você vai fazer o seu planejamento hoje, você já vai começar a pensar para fazer o seu planejamento mensal 5 semanas à frente. E você pode pegar o seu calendário e começar a contar 5 semanas à frente. Provavelmente irá pegar algumas semanas do mês de outubro. E aí o que você faz? Você pega o seu planejamento anual e você encaminha para o planejamento mensal algumas dessas tarefas, alguns desses compromissos que são pertinentes ao mês de setembro e ao mês de outubro, tá certo? Então, isso evita também que você esqueça e facilita. Um planejamento facilita o outro. No caso, o planejamento anual pode facilitar em muito o planejamento mensal. Em relação ao planejamento semanal. Em relação ao planejamento semanal, quando você faz o seu planejamento semanal, o planejamento mensal vai facilitar o planejamento semanal de acontecer. Por quê? Porque ele vai visar o mês inteiro. Então, grande parte do que é encaminhado para o planejamento semanal, sem sombra de dúvidas, são compromissos, tarefas, projetos, datas, horários específicos do planejamento mensal. Por que você não foca só em planejamento mensal e esquece o planejamento semanal, Vitor? Pelo seguinte, porque o planejamento mensal mesmo ele está sendo feito e parece ser o foco dele é médio prazo, né? O planejamento anual, o foco dele é longo prazo.
planejamento mensal, o foco dele é médio prazo. Agora, o planejamento semanal, o projeto dele é curto prazo. Então, quando você vai fazer o planejamento semanal, com certeza, às vezes, alguns desses compromissos do planejamento mensal talvez tenham sido cancelados. Ou talvez tenham surgido compromissos novos, tarefas novas, projetos novos. E é importante que você anote isso no semanal, para a sua semana. Então, vou repetir, planejamento semanal é se você vai sentar hoje é terça-feira, se você vai sentar hoje para você poder fazer o seu planejamento semanal, você vai ter que pensar 7 dias à frente. Ou seja, você vai ter que pensar até semana que vem, né? Cada dia da sua semana. Você vai sentar e vai pensar em cada dia da sua semana, cada detalhe do seu dia, cada tarefa, cada compromisso, cada projeto, cada coisa que você quer realizar naquele dia. Seja profissional, seja familiar, seja projetos pessoais, foca nos seus projetos. Então, qual que é a importância realmente do planejamento semanal? Bom, não é incomum que às vezes a pessoa ela não faz um planejamento, tá? Não é incomum no dia a dia as pessoas não fazerem um planejamento. E o problema disso é que acaba que ela não tem muita clareza do que ela vai fazer durante o dia a dia dela. E isso é um problema, porque quando a pessoa faz um planejamento e esse planejamento vai sendo repassado, distribuído para outros planejamentos, como por exemplo o planejamento semanal, você encaminha ele para o planejamento diário, que facilita para que você tenha clareza do que você vai fazer no dia seguinte. Isso facilita muito, porque muitas pessoas elas já vão dormir preocupadas, sem saber o que irão realizar no dia seguinte. Agora, quando ela faz o planejamento realmente semanal, encaminha isso para o planejamento diário, ela tem um sono de melhor qualidade. E o que é extremamente importante para a saúde, para a energia, para a performance dela. E o primeiro passo é fazer o planejamento claramente. Mas, gente, eu quero fixar o planejamento mensal, o planejamento semanal, ele faz parte do planejamento geral, tá? Já foi feito aula sobre todos os outros tipos de planejamento. Já foi feito aula sobre planejamento anual, mensal. Então, vai lá e assiste, tá? Para você ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de contexto sobre isso, um pouco mais de contexto também sobre os princípios que eu vou mencionar aqui também. Então, no caso, o planejamento a gente faz ter clareza, que é um dos objetivos, que é o objetivo do pilar da gestão de tarefas. Você ter clareza, clareza das suas tarefas, clareza dos seus compromissos, clareza dos seus projetos. Isso é o que esse é o propósito do pilar da gestão do tempo, gestão de tarefas. Clareza. Clareza é muito importante. Mas agora, como é que você faz o seu planejamento semanal para que você possa atingir o 8-4? E, aliás, só fazendo uma ponte, né? Por que o planejamento semanal é uma ponte que te leva do outro lado, no caso, para você atingir o 8-4? 8-4, se você quer fazer 8-4, né? Como fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para ser feito. Se você quer atingir o 8-4, algo que você precisa é de planejamento. Você não vai saber o que fazer durante o seu dia a dia se você não tiver
realmente o seu planejamento semanal. Se você não tiver essa clareza das tarefas, dos compromissos, dos projetos que você quer realizar. Então é muito, muito importante você fazer o planejamento. Mas agora, como fazer o seu planejamento semanal? Bom, o primeiro passo é você ter consciência que o planejamento semanal, ele faz parte de um planejamento. Em outras palavras, o planejamento semanal, ele é uma etapa do planejamento. Então deixa eu te explicar de uma forma breve, antes da gente entrar a fundo dentro do planejamento semanal em si. O planejamento, que a gente poderia chamar também de planejamento geral, ele é uma ferramenta, é um instrumento que inclui os três tipos de planejamento em si, né? Porque o planejamento diário ele é feito no bloco de notas, por ele ser um pouco mais prático e por ele possa ser alterado de uma forma mais fácil. Então, o planejamento geral, ele tem algumas informações que são muito importantes para você atingir o 8-4, para você poder alcançar o seu objetivo. E essas informações, só de forma rápida aqui e resumida, inclui ciclo de planejamento, ou seja, qual dia e qual horário você vai fazer o seu planejamento, e esse dia e esse horário acontece semanalmente, tá? Por que semanalmente? Porque é mais recorrente, né, de ter alterações do que se você fizer o seu planejamento durante um mês ou todo ano. Então, todo mês ou todo ano realmente é um espaço de tempo bastante longo. E referente a isso, agora, se você fizer o seu planejamento todo dia, também não é muito eficiente, né? Considerando também que não vai vir uma grande tonelada de tarefas para você poder fazer. Agora, semanalmente, tende a ser mais interessante e relevante. Então, faça o seu planejamento. Utilize o ciclo de planejamento, assim que funciona o ciclo de planejamento. Outra informação são o objetivo e a meta. Então, você vai definir 5 objetivos, tá? Definido 5 objetivos dentro do planejamento, que é o objetivo na área da saúde, área pessoal, área profissional, área financeira e área dos relacionamentos. Na frente desses objetivos, você tem que definir a sua meta, tá? Por quê? Porque objetivo sem meta não faz você ter muita clareza. Então, dentro da meta, você vai especificar cada um dos seus objetivos e você vai também definir uma data para você poder alcançar esse seu objetivo. Objetivo, tem uma aula sobre objetivo. Meta, tem uma aula sobre meta. Ciclo de planejamento, também tem uma aula sobre ciclo de planejamento. Te convido a assistir logo mais. Além disso, o que nós temos também, irmãos, dentro do planejamento? Planejamento, depois disso a gente tem o planejamento anual. E aí você faz o seu planejamento anual. O planejamento anual tem o ano, aí você vai escrever o ano em que você está, e a tríade da organização de tarefas, que inclui tarefa, data para a realização daquela tarefa e a hora, o horário em que você pretende realizar aquela tarefa ou compromisso. Se você não assistiu a aula sobre planejamento anual, te convido a assistir essa aula também. Essa aula já está gravada aqui também. Depois que você preencher o seu planejamento anual, a gente vai para o planejamento mensal. O planejamento mensal, ele, ao invés do ano, de você definir o ano em que você está, você vai definir o mês em que você está. O mês em que você está e também o mês seguinte. No caso, a gente está no mês de setembro, você vai definir o mês de setembro e o mês de
outubro. E também tem, assim como no planejamento anual, a tríade da organização de tarefas, que inclui a tarefa, a data para realizar a tarefa e a hora para você poder fazer aquela tarefa realmente, a hora que você vai realizar aquela tarefa. Foi feita uma aula também sobre o planejamento mensal. Depois eu te convido aí lá para poder assistir, porque a gente dá mais ênfase dentro do planejamento mensal e cada pequeno detalhe, né, do planejamento mensal. Mas agora chegou a vez do último tipo de planejamento que faz parte do planejamento, que é o planejamento semanal. Por que o planejamento semanal é o último, né? Por que ele não poderia ser o primeiro, já que ele é o que normalmente é mais alterado, né? Por questão dele ser um tipo de planejamento de curto prazo. Pelo seguinte, já que você fez porque o planejamento anual, ele te dá uma visão geral, né? Como ele tem uma visão de longo prazo, ele te traz uma visão geral das suas tarefas e dos seus compromissos. O planejamento mensal, ele é mais de médio prazo, né? Como funciona um ou 2 meses à frente, ele é de médio prazo. Agora, o planejamento semanal é um planejamento de curto prazo, e onde você pode aproveitar o planejamento anual e principalmente o mensal para você poder ir repassando para ele as tarefas. O contrário seria um pouco difícil, se a gente começasse com o semanal e depois ir para o mensal. Eu acho que assim, tendencialmente a gente é mais eficiente. Começamos pelo planejamento anual, encaminhamos para o planejamento mensal e depois a gente vai para o planejamento semanal. Mas como fazer o planejamento semanal? Primeiro de tudo, você vai definir, agora que você já tem uma visão geral do planejamento, tá? Você vai definir o seu planejamento da seguinte maneira. O seu planejamento semanal da seguinte maneira. Você vai escrever em qual semana você está. Então, semana, você vai definir a semana em que você está, né? É a semana 1 do mês? É a semana 2 do mês? Né? Ou seja, a segunda semana do mês, você vai escrever como semana 1 ou semana 2. É a terceira semana do mês, você vai escrever como semana 3. Você está na quarta semana do mês, você vai escrever como a quarta semana do mês. Ou você está na quinta semana do mês, você vai escrever como quinta semana. E por aí vai. Tá certo? Você vai definir em qual semana você está. Para que você consiga ter clareza se você está na metade do mês, se você está no final do mês. Isso vai te dar um norte. Depois que você definiu a semana, agora a gente vai para as tarefas em si. E aí eu vou te apresentar a tríade da organização de tarefas. A tríade da organização de tarefas, ela é um conjunto de três passos simples para você poder distribuir as suas tarefas e organizar elas de uma maneira eficiente, onde você inclui 3 informações importantes, que é a tarefa, e quando eu falo tarefa pode ser um projeto, pode ser um compromisso, uma atividade. Depois, passo 2. A data em que você vai realizar essa tarefa, porque senão, né? E, por último, a gente tem a hora. Em qual horário você pretende realizar essa tarefa, esse compromisso. Essas 3 informações são extremamente importantes e elas estão presentes em todos os tipos de planejamento. Tá? Menos no diário, porque o planejamento diário você já sabe que é para o dia seguinte, então não tem que definir a data, mas o horário vai. Tá? A tarefa, obviamente, vai, e o horário também vai, para te ajudar a ter essa clareza. O planejamento semanal, quando você estiver fazendo ele, você tem que pensar 7 dias à frente. Então, se você está fazendo ele no domingo, você tem que pensar até no próximo domingo. Você tem que pensar em cada dia. E como é que você vai organizar ele? Você vai precisar fazer ele dentro de uma planilha. Por quê? Porque
você consegue ver de uma maneira mais clara, de uma maneira mais organizada. E você vai escrever os dias. Por exemplo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você vai escrever os 7 dias da semana normalmente. Só que é o seguinte, embaixo de cada um desses dias, você vai criar tabelas para cada um desses 3 passos da tríade da organização. Então, por exemplo, dentro do domingo, você vai colocar tarefa, data e hora. Segunda-feira, tarefa, data e hora. Terça-feira, tarefa, data e hora. Para todos esses dias, você precisa definir a tarefa, data e hora. Tá certo? Data e hora. É claro que quando você define a hora uma vez, você pode selecionar tudo, tá? Até mesmo porque a gente está falando do mesmo dia, né? Você está organizando as tarefas da semana, você está organizando o dia específico. E aí, agora é hora de você preencher realmente agora que seu planejamento semanal já está organizado, estruturado, você já sabe em qual semana você está, agora que você já tem essa estrutura dos dias, agora que você tem a estrutura da tríade, da organização de tarefas, agora é hora de você preencher o seu planejamento semanal. Então você vai pegar as tarefas que você pretende realizar, os compromissos, para te auxiliar nisso. Você vai pegar o planejamento mensal e você vai analisar o seu planejamento mensal. Olha, eu tenho isso aqui para poder fazer, eu tenho esse compromisso, tenho essa tarefa que vai acontecer essa semana. E aí você vai passando isso para o seu planejamento semanal. Relembrando, quando você for, alguns detalhes importantes. Quando você for passar para o seu planejamento semanal as suas tarefas, ou for anotar as tarefas que vêm surgindo na sua mente, os compromissos, os projetos, as atividades, organiza eles em uma ordem de priorização. Foi feita uma aula sobre priorização. Então, organiza as suas tarefas em uma ordem de priorização. Primeiro, o mais importante. Primeiro a tarefa mais importante, primeiro o compromisso mais importante, primeiro o projeto mais importante, primeira realização mais importante, primeiro o mais importante. Então você vai organizar as suas tarefas em uma ordem hierárquica. É claro que quando você se compromete com uma outra pessoa, você tem um compromisso com uma outra pessoa, não é às vezes tão importante quanto o outro, mas não tem como por causa do horário que você marcou. Então você vai ter que ser flexível em relação a isso. Mas o que está no seu controle, o que cabe a você, faça em uma ordem de priorização. Organize também em blocos, se possível, porque isso vai te ajudar a aumentar a sua produtividade também. Foi feita uma aula sobre bloco de tarefas. E outra coisa é o rascunho de checklist. Então, também foi feita uma aula sobre esse princípio. Então, é importante que você tenha em mãos, no seu bloco de notas, uma nota de rascunho de checklist. Nessa nota, que é chamada de rascunho de checklist, você vai anotar as ideias que vêm surgindo à mente, os compromissos, os projetos, as tarefas, as datas das tarefas, o horário. Porque, cara, durante a semana, durante a loucura da semana, vem surgindo muito compromisso ali e que não pode ser feito. E aí você anota eles, e aí quando você for fazer o seu planejamento, mais especificamente o seu planejamento semanal, você preenche ele compartilhando essas informações dentro dele. Porque aí você consegue ter muito mais clareza. E aí você anota, a tarefa, o dia dessa tarefa, o horário. Através dessa forma você conseguirá ter muito mais clareza nos seus projetos e naquilo que você deseja fazer.
Gente, o planejamento anual planejamento semanal é fantástico, mas ele não trabalha sozinho.